15 de abril de 2014. Ainda com obras em andamento, a arena da abertura da Copa do Mundo é entregue pela construtora ao Corinthians. Em premiação da Federação Paulista, Felipão sai em defesa de Neymar. Atacante deve estar em campo amanhã na decisão da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. Veja como foi o lançamento do livro que conta a história do lendário lateral Djalma Santos. São Paulo apresenta maior ladrão do Campeonato Paulista. Espera aí, rapidinho eu já conto como é que vai ser essa história. E ainda, apesar da derrota do Santos na decisão do Paulistão, olá, uma ótima noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando da Arena Corinthians. Hoje, a empresa responsável pela construção do estádio, que vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo, entregou de forma oficial a nova casa ao Timão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Uma cerimônia com as autoridades da prefeitura e do governo do estado. E com as presenças do ex-presidente corintiano e do atual mandatário. Marcou a entrega da obra da Arena Corinthians pela construtora Odebrecht. Depois de tanta luta, a gente está perto de realizar um grande sonho, que é a Copa, mas construindo isso tudo. E o legado não para por aí. Eu tenho certeza que aqui vai ser um dos lugares mais visitados do Brasil. Quem esteve aqui há 20, 15 anos atrás, 10 anos atrás, viu que isso aqui era um pequeno morro, né, de terra. Dei carta branca ao Andrés, meu presidente, meu líder. Você articulou e fez nascer esta casa. Eu costumo dizer a César o que é de César. E você é o senhor estádio. Ficam aí, para variar, escrevendo inacabado, acabado, dramático, um caos. Vocês podem ficar tranquilos aqui que não vai cair na cabeça de ninguém aqui nada. André Sanches preferiu minimizar o atraso nas obras. O que falta são poucas coisas que nas próximas 2 semanas, 15 dias, estarão prontas para o evento Copa do Mundo. E posterior, continuarão algumas obras que é para o legado do Corinthians, que vai até novembro, dezembro do ano que vem. O ex-presidente ainda busca parceiros para a compra do naming rights do estádio. E voltou a criticar a imprensa, que adotou o termo Itaquerão. Ainda está morno, porque ainda tem alguns órgãos de imprensa que vendem publicidade, mas continuam falando de Itaquerão, mas eles vendem publicidade. E aqui eles pararam de vender publicidade e viva o governo, né? Em relação à inauguração do estádio, André Sanches confirmou que isso deverá acontecer apenas no próximo mês, em partida contra o Figueirense aqui na Arena Corinthians. O primeiro jogo oficial do Corinthians no estádio será quando, por favor? Bom, nós vamos fazer vários eventos, várias estreias. Mas vocês vão pôr a estreia que vai valer aquela que nós perdemos a primeira. Nós vamos fazer dia 26 um evento para, desde que as autoridades liberem bombeiro, Ministério Público, Prefeitura, liberem as autorizações que já estão muito próximas. Dia 26 nós fazemos um evento aqui com 5.000 crianças das escolas municipais da Redondeza, do Chute Inicial e do Time do Povo, para testar alguns aparelhos sem jogo de futebol. Dia 1º de maio, nós vamos fazer já é para mais 7, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, são funcionários da Odebrecht, pessoas que trabalham aqui, familiares, um jogo entre eles, que nada mais justo que eles serem o primeiro a jogar aqui pela obra. Dia 10 de maio a gente vai fazer o Corinthians contra Corinthians, aí já para 20, 25 mil pessoas. Dia 17 o jogo oficial contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. E após isso, se tiver tempo e a FIFA assim o desejar, a gente pode fazer mais um jogo ainda, antes de entregar diretamente para a FIFA, que é dia 20, se não me engano, 25, 26 de maio, contra o Atlético Paraná, creio que seja. Podemos fazer esse tipo de jogo também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, a construtora entrega para o Corinthians o estádio. Claro que ainda há detalhes para ajustes. E outra questão também, quer dizer,
a obra, o fato de a Odebrecht estar entregando o estádio para o Corinthians significa que a obra esteja pronta. Ainda tem as estruturas temporárias, são feitas por uma outra empresa, tem todo o cabeamento de tecnologia para telecomunicações do estádio. Até a Copa do Mundo ainda há muito o que fazer. Claro que se você comparar com o terrão que você tinha lá, cheio de elevações, o terreno não estava preparado para uma construção, para o que você vê hoje, claro, você tem aí 95%, 98% das coisas adiantadas. Mas você ainda tem que cuidar, para a abertura, para você poder realizar um jogo de futebol com padrão FIFA, ainda falta muito. Mas que o Corinthians possa entregar aí essa obra com 100% de tudo pronto para a abertura do Mundial. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Olá. Eu acredito, Celso, o seguinte, que o que já tinha que ser feito foi feito. Agora é frescura da FIFA. Frescura da FIFA, coisa que a FIFA vai cobrar e vai exigir, que a partir de 1998, ela não, depois da Copa de 98, depois de 94 nos Estados Unidos, ela começou a exigir, de 98 mais precisamente, que ela começou a fazer padrões, que não existia padrão nenhum. Se fazia a Copa em qualquer lugar, em qualquer estádio, se fez Copa no Chile, o Chile não tem estrutura nenhuma para ter Copa, mesmo há 40 anos atrás. Enfim, ninguém tem a estrutura que a FIFA quer. E aqui no Brasil, nenhuma arena pronta tem a estrutura que a FIFA quer. Essa é a grande verdade. Está se cobrando muito o Corinthians, porque vai ser onde vai se abrir a Copa. Mas se você for até o Maracanã, chove no Maracanã, enche, alaga os vestiários, é um horror, não tem estrutura. Nenhum estádio vai ter estrutura que a FIFA pretende que exista. Nem os da Alemanha lá, nem os da Inglaterra tem isso aí. Eles querem um negócio interplanetário. É um negócio que demora para ser feito. Agora, o que vai ser preciso e o que a FIFA vai ter que fazer, agora é a FIFA que tem que correr atrás, é esse negócio que o Celso disse, cabeamento para passar, para transmitir, transmissão de televisão, internet tem que funcionar bem, né? Que vão 4 mil jornalistas, o Estado tem que ter essa capacidade para receber 4 mil jornalistas, uma sala de imprensa que aguente o tranco, né? De 4 mil jornalistas trabalhando ao mesmo tempo, mandando imagens para todo lugar do mundo. Então, isso é dificuldade, mas isso é problema da FIFA. A FIFA que tem que meter a bala e já deveria estar metendo bala. Esse negócio que não precisa acabar a obra para eu poder fazer isso é mentira. Onde a FIFA vai trabalhar já está pronto faz tempo. Só não está trabalhando porque não quer. Porque não, tem que entregar o estádio antes. Quer dizer, é tudo uma onda. E não é depois que aconteceu aquele desabamento do guindaste, né? Que foi uma fatalidade. A morte do terceiro operário também foi outra fatalidade. E aqui a prefeitura está fazendo de tudo para liberar. O governo brasileiro está fazendo de tudo para liberar. O governo estadual fazendo tudo para liberar e a prefeitura também. Então agora o problema é da FIFA. Então não se enganem não, viu? Que padrão FIFA nenhum estádio do Brasil vai ter. Nenhum. Tá? Padrão FIFA não existe em lugar nenhum do mundo. Chico, nenhum lugar do mundo tem padrão FIFA. Tem um detalhe que a gente não pode... Convenhamos, os estádios, todos os estádios para a Copa do Mundo, está lá acordado, está firmado, tinham que ter sido entregues no ano passado. O ano passado, a arena de abertura era para ter sido palco da Copa das Confederações, para ser feitos os testes devidos, quer dizer, aí não foi para a Copa das Confederações, ficou para o final do ano, para que dê tempo realmente você fazer todo esse aparato. Agora, você entrega o estádio faltando 15 dias, 20 dias para você ter abertura, não dá para você fazer teste. Então não adianta culpar a FIFA. O Brasil... Não, é a FIFA, porque inclusive a FIFA já devia estar pondo dinheiro nas obras para as obras irem mais rápido. E não está pondo. Sim, mas é não só está pondo e não vai pôr. E não vai pôr. Tem essa também, que não vai pôr. Então, por exemplo, o Corinthians está correndo atrás da grana. Sim. Tanto é que é verdade que tem dirigente de São Paulo dizendo que o Corinthians, graças a Deus que o Morumbi não foi escolhido para a Copa. Porque quem vai abrir a Copa, que é o Corinthians, vai ter prejuízo. Não vai ter prejuízo. Não é esse o problema. É que a FIFA, na Copa passada, quando viu que a África do Sul não estava conseguindo cumprir, meteu dinheiro lá. Essa que é a grande verdade. Mas não está acontecendo isso aqui. É isso que a gente tem que ver. Quem esperava, vai chover dinheiro de empresas do exterior aqui no Brasil, não vai não. Tanto é verdade que o Corinthians teve que arrumar uma fábrica de cerveja aí para colocar as
arquibancadas móveis, aquelas móveis, as móveis, né? Enfim, e tudo mais. Então, quer dizer, que é complicado. Não está tendo apoio internacional, grana internacional. Esse que é o negócio. Na FIFA, em 2010 teve. Mas eu ainda tenho uma teoria que eu gosto de só confirmar. Ninguém foi atrás do Brasil para sediar a Copa do Mundo. Ninguém foi atrás do Rio de Janeiro para sediar Jogos Olímpicos. O Brasil foi pedir, se candidatou, assinou uma série de documentos, uma série de compromissos para sediar o evento. Quer dizer, então a gente não pode tirar a responsabilidade do governo brasileiro ou do país na organização do Mundial se eles quem pediram. Aí é muito fácil falar que a FIFA não deu dinheiro. Não assumiu uma série lá de responsabilidades, de compromissos, entendendo que o evento traria benefícios ao país, deixaria um legado. A verdade é que o país pisou na bola na organização e está fazendo um baita vexame. Essa que é a realidade, Chico. E vale dizer que a Polícia Federal identificou um esquema fraudulento em relação à construção de um hotel para a Copa do Mundo lá na Paraíba. E a questão é que esse hotel pegou pelo menos 7 milhões de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é uma linha de crédito criada pelo governo para incentivar atividades relacionadas à Copa do Mundo de 2014. E a Polícia Federal não sabe o tamanho do rombo. Foi na cadeia. Disso daí, na cadeia. E agora está investigando. Bom, cadeia neles. Você que está na sua casinha, no sofá da sua casa ou na casa da sua sogra, enfim, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A Arena Corinthians do Chico Lang atingirá o padrão FIFA até a Copa do Mundo? Sim ou não, Chico? Não vai atingir nenhum estado do Brasil, vai atingir padrão FIFA. E vai ter que ter Copa do Mundo assim mesmo. Celso? Também não acho. Mas vai do jeito que tiver que ser. Ninguém vai tirar a Copa do Mundo do Brasil. Dá uma maquiada. Claro, entendeu? Dá ali uma ajustadinha. Se tiver que pintar alguma coisa no dia, vai ser feito, mas a Copa do Mundo está garantida. Mas, obviamente, que o padrão esperado, aquele firmado, não vai ser. A gente quer saber a sua opinião. Entre no site, acesse e vote. Um dos maiores laterais da história do futebol mundial recebeu uma justa homenagem ontem em São Paulo. A história de Djalma Santos, que brilhou por Portuguesa, Palmeiras, Atlético Paranaense e Seleção Brasileira, virou livro. E o Adriano Dolph esteve no lançamento e mostra como foi. Djalma Santos, um craque com C maiúsculo que ganhou um livro. E com histórias contadas pelo jornalista e apresentador da TV Gazeta, Flávio Prado. Tá elegante, hein? Difícil te encontrar assim, né? Só no troféu Mesa Redonda nesses momentos. E nas entrevistas, falando tudo sobre o trabalho com os colegas Norian Segato e Adriana Mendes. O trabalho teve que ser dividido porque a vida do Djalma era uma coisa impressionante. Ele tinha um arquivo pessoal espetacular, que ele abriu pra gente, abriu a casa, tudo. Então a gente dividiu porque era impossível. Então eu fiquei mais em cima do Djalma futebol. A Adriana foi cuidar do Djalma família, intimidade, aquelas coisas mais pessoais. E o Norian cuidou mais do Atlético Paranaense, a história dele lá no Paraná, que também é muito intensa. E juntos a gente coordenou tudo. Foi um trabalho de praticamente 3 anos, mas menos do que merecia o grande Djalma. Foi um personagem espetacular. Alguns craques do passado e personalidades marcaram presença e falaram com orgulho de Djalma Santos. Ele mereceu, ele merece tudo isso, né? Porque foi um grande companheiro, aprendi muito com ele, chegando no Palmeiras novinho, com 24 anos, fui me adaptando àquilo que ele orientava a gente. Era uma pessoa íntegra, muito bacana e, como jogador, não temos o que falar, porque naquela época ele já era um jogador diferenciado. Eu acho tão importante um livro desse que deve servir de incentivo para jornalistas, para escritores, escrever outros. O Gilmar, grande goleiro nosso, precisava ter um trabalho feito, um belo livro. Eu estou falando do Gilmar, mas tem tantos outros, né? Nós somos no mundo inteiro conhecido como um país do futebol e nada mais, viu? Não adianta ficar falando que nós somos craque nisso, craque nisso. Nós somos craque só em futebol. Primeiro lugar é só em futebol. Qualquer lugar que você chega, falou que é brasileiro, eles já começam a falar de futebol. Porque o futebol brasileiro é diferente. Nós somos a melhor escola de futebol do mundo. Djalma Santos nos deixou em julho do ano passado, falecendo vítima do agravamento de uma pneumonia. O jogador, que atuou por grandes clubes em sua carreira e teve o auge na seleção brasileira,
tem a história contada por ex-craques como o Rei Pelé e também pelo próprio Djalma Santos, que participou ativamente da elaboração do livro. A minha visão do Djalma sempre foi de um cara muito sério, muito respeitoso. Ele não era nada disso, ele era um gozador, um brincalhão. Eu me identifiquei muito rapidamente com ele. E nós temos, sei lá, 50, 60, 100 entrevistas e todas começavam iguais, com a pessoa dando uma gargalhada e contando uma história. Mas o Djalma, isso fazia isso, todos. E todos os lugares que nós fomos com eles, eventos importantes, sociais, que a gente acompanhou, ele ficava o tempo inteiro perturbando todo mundo. Muito divertida essa figura. Nas 179 páginas, muitas fotos, histórias inéditas e a garantia de uma leitura imprescindível para os fãs do futebol. O Djalma deveria estar aqui. Ele é que deveria estar aqui, né? Eu sou apenas um intruso, ele é a história. Eu quero dar os parabéns ao Flávio Prado. Eu conheço o Flávio Prado desde que a gente começou. Estamos na luta aí há quase 40 anos juntos, né, no jornalismo. Então, eu fico orgulhoso de ver o Flávio Prado, aonde ele chegou, né? E escrevendo a respeito de um jogador de futebol que muita gente não prestou atenção quando ele jogava, e não deu muito valor para ele quando ele estava atuando, né? Mas o Djalma Santos é uma figura espetacular. Até na própria desenvolvimento técnico do futebol, porque ele começou a fazer a grande aventura da lateral direita, que era sair da defesa e apoiar o ataque. Muita gente não sabe disso, mas é verdade, o Djalma Santos foi um dos protagonistas disso, né? Que todos os laterais existiam e ficavam ali atrás para marcar. Ele não, ele começou a se adiantar e ajudar o ataque, né? Tanto é verdade que uma das virtudes dele era bater o lateral com as duas mãos e colocar dentro da grande área. Hoje muita gente faz isso, mas naquela época não fazia. O Djalma Santos, quando ia cruzar a bola, ele parava na linha de fundo, fazia uma levantadinha, fazia uma bolinha e cruzava na frente dos backs. Quer dizer, era um negócio fantástico. E quem tivesse na área fazia gol de cabeça. Então, o Djalma Santos foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil, e o Flávio Prado conseguiu dar um status para ele, né, desse grande jogador, que estava passando despercebido pela história. E agora não. Agora a história está sendo justa com esse grande homem, que era uma figura maravilhosa, gozadora, brincalhão, por isso que viveu tanto, né? Viveu até os 80 e poucos anos, viveu muito. Agora, só uma coisa, gente. Ó, eu vou te falar uma coisa, eu sou muita gente fala que eu sou maluco. Eu não vou dizer que eu não seja maluco. Eu até tenho umas tiradas meio fora de... Tenho. Tenho, assim, uns surtos. Isso. Mas eu vou te contar uma coisa. Ontem à noite, imagine quem chega no lançamento do livro. O ex-presidente do Palmeiras, Arnaldo Tironi. Você vai contar isso? Não, vou contar. O nosso colega... um amigo nosso que dá parabéns para quem já... Um momentinho, só deixa eu contar a história do Gustavo Zupac. O Gustavo Zupac colocou isso. Zupac, desculpa. O Gustavo Zupac colocou isso no Twitter dele, que é o nosso companheiro da Rádio Globo. Aí chega o Arnaldo Tironi. O Arnaldo Tironi vira e fala: onde está o Djalma? Eu quero cumprimentá-lo. Quero dar um abraço do Djalma Santos. Isso que foi uma bandeira do Palmeiras. Esse cara fala: pô, você está de gozação? Você está falando sério? Não, estou falando sério. Vim aqui para dar um abraço no Djalma. Eu falei assim: pô, o Djalma morreu um ano. Ele: como o Djalma morreu um ano? Vocês estão brincando comigo? Aí demoraram umas 2 horas para convencer o Arnaldo Tironi que o Djalma Santos tinha morrido há 1 ano atrás. Então, com essa história do meu querido Zupac, a gente chega à conclusão, ou tira mais ou menos a conclusão, e sabe por que o Palmeiras quer ir para a segunda divisão, sabe porque o Palmeiras está enfiado em dívida, está tudo explicado. O cara está vivendo no mundo da lua. O ex-presidente do Palmeiras vivia no mundo da lua. A Federação Paulista de Futebol realizou ontem a tradicional premiação dos melhores jogadores do campeonato. Entre tantos personagens, o evento foi marcado pela festa do mais novo campeão da temporada 2014. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Pelo visto, é debandada geral no Ituano, campeão paulista de 2014. São coisas inevitáveis, né? Eu vou fazer um esforço grande para segurar o máximo de jogadores possíveis, mas eu vou ficar feliz também se esses jogadores despontarem e ir para equipes grandes, dar um salto realmente na carreira, que é isso que a gente torce e é isso que a gente fala também para eles. Olha, eu acho que é difícil conseguir segurar todos os atletas, né? A gente vai tentar,
mas eu acho que é difícil pela projeção que tomou, né? Você ser campeão paulista, com certeza há uma projeção grande e a gente sabe disso, esses atletas buscavam isso, né? E a gente fica feliz por eles. E você fica? Treinador? Não sei, ainda não recebi nenhum convite e se eu receber, vou pensar, vou analisar e aí sim tomar uma decisão. O Doriva também, como todos os jogadores, foi muito valorizado. Mas é diferente, o Doriva ele faz parte de um planejamento, está aí comigo já vai fazer 5 anos no clube e eu espero que a gente continue esse planejamento. Te interessaria jogar pelo Palmeiras? Lógico, com certeza, não só a mim, mas como outro jogador qualquer. O Palmeiras é uma equipe grande, uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro e o jogador seria feliz de jogar no Palmeiras. O zagueiro Anderson Salles, com proposta do Palmeiras, foi o único jogador do Ituano escolhido para a seleção do Campeonato Paulista 2014. Você vê um time campeão paulista, só um jogador na seleção do campeonato, então acho que alguma coisa está errada, mas aí a premiação saiu, vai ser hoje, mas saiu antes já, né, antes da final, então não sei quem vota, não sei o que aconteceu. Aí eu fico bastante feliz por ter sido escolhido, mas acho que alguns companheiros meus deveriam ter sido escolhidos também. Cara, não sou eu que decido, né? É as pessoas que votam, que decidem. E a gente respeita. Eu não quero criar polêmica, eu acho que isso de verdade, tanto para mim como os jogadores, não é o mais importante. O mais importante é o título, mas se você for, a minha opinião é que merecia mais jogadores na seleção. Marcinho também não sabe ou não quer dizer se fica ou se sai. O futuro está incerto, mas o passado dele ninguém apaga. Se eu não me engano, você é o único jogador campeão paulista 2 vezes por times do interior, vamos dizer assim, times menores? Sim, 2004 com São Caetano e esse ano com o Ituano. É prazeroso porque é difícil você conseguir esse título com equipes assim, não falo grande, mas de menos expressão. E o Allan Kardec continua no Verdão? Falta um pouco ainda. Falta um pouco ainda, mas com esperança de que vai acontecer. Um pouco quanto? Olha só, um pouco quanto? Não sei, um pouco é difícil falar. O que passou e deixou gosto amargo foram as eliminações dos grandões. O Corinthians rodou na primeira fase. O São Paulo caiu nas quartas. O Palmeiras ficou na semifinal. Ter sido eliminado pelo time campeão paulista ameniza um pouquinho a dor da derrota? Não, de maneira nenhuma. Não é nada que faça a gente ficar mais conformado por ter perdido para o time campeão. A gente queria estar na final, queria vencer, mas infelizmente a gente também não teve a competência necessária para chegar na final. O Santos foi o vice. Até antes da final todos falavam que era o melhor time do Brasil e tudo. E agora, porque perdeu a final, não pode crucificar o elenco de maneira nenhuma, porque o trabalho tem sido bem feito e infelizmente não fomos coroados com o título. Quem também passou rapidinho e não abriu o bico foi o professor Parreira. Que desfeita, Carlos Alberto. Parreira, você acha que pode ter um Ituano na Copa do Mundo? Na sua opinião, pode ter uma zebra? Uma palavrinha só, Parreira, por gentileza. Felipão falou por ele, se esquivou da primeira pergunta. Que seleção pode dar uma de Ituano na Copa do Mundo? Não sei. Não tenho ideia. Porém, não pestanejou ao bancar Neymar. Apoiou o garoto que enfrenta a primeira crise dele como jogador de futebol longe de casa. Ele continua jogando bem, tanto que ele foi fundamental em 4, 5 das últimas vitórias do Barcelona. Foi ele que participou em grandes lances. Portanto, a visão que tem os espanhóis do Neymar não é a minha. E não esconde uma preocupação que vale para o Neymar e para todos os outros que ele irá chamar para o Mundial. A única coisa que me deixa preocupado, a única coisa que me deixa mais ansioso ainda é chegar o dia da convocação, depois de convocados esses jogadores, eles todos não terem condições de se apresentar à seleção numa situação normal. Só isso é que me deixa um pouco preocupado, que eles cheguem em condições normais para que a gente possa trabalhar. Então, só isso. Meus amigos, eu, fazendo uma análise um pouco mais fria do que aconteceu nesse Campeonato Paulista, com essa vitória do Ituano, eu acho que foi a pior coisa que podia acontecer para o futebol paulista, o time do interior vencer
o Campeonato Paulista. Nada contra os times do interior, mas pegue o Ituano, por exemplo. O Ituano vai continuar com esse elenco? Não. Vai disputar a Série D, A, B, C, D do brasileiro. Então, é lógico que não vai precisar desses caras para disputar a Série D. É um bom time esse time do Ituano. Então, todos eles vão ser negociados, vão ser vendidos. Claro, é um time de empresários, é um time montado por empresários para disputar um campeonato. Essa é a grande verdade, né? Então, isso perde um pouco a graça. Porque é a primeira vez que um time montado por empresários, né, com investimento de empresários, é campeão. Nunca aconteceu isso, nunca, no Brasil. Aconteceu agora em São Paulo, no Campeonato Paulista. É ruim isso aí, meu modo de ver. Porque os times tradicionais, aqueles que botam o dinheiro do bolso ainda para bancar equipe de baixo, bancar garoto, almoço, janta, escola, esses times aí nunca ganham nada. Porque a hora que o moleque está pronto, ele é vendido. Ele é vendido por um clube de preferência, até para a Coreia, para a China. Estão vendendo cara para a China agora, com 13 anos. Então, quer dizer, que é brincadeira isso aí. Então, quem ganhou foram os empresários. Parabéns aos empresários. E quem perdeu foi o futebol, né? Pelo amor de Deus, Ituano, campeão paulista, com um time de empresários é uma ofensa. Se fosse um time que ficasse aí, não. Mas é um time que desmanchou, acabou. Só foi montado para disputar o Campeonato Paulista. Mas tem a ver com o calendário, né, Chico? Tem a ver também com propostas que surgem. O Ituano, por exemplo, ele ganhou um campeonato, os jogadores têm visibilidade. Desperta interesse de outros clubes. Time de empresário, é montado para disputar um campeonato e tchau. Mas então... Já está montado para isso. Na verdade, eu não vou nem entrar... É um time de mercenário, vamos dizer assim. Você contrata o cara, é um time de freelance, vai. Não vou chamar ninguém de mercenário. É freelance. Sabe o que é freelance? Você é contratado para fazer um trabalho. Você fez, você vai embora. Recebe, vai embora. É o que aconteceu com o time de Ituano. Eles vão recebendo para não caírem para a segunda divisão. Agora, por incompetência dos times grandes, eles foram campeões. Tchau. Mas acho que o Ituano teve mérito em todas as partidas decisivas contra os grandes. Foi assim contra o Palmeiras e foi assim em 2 jogos com o Santos. A gente discute aqui, em 2 jogos é muito mais difícil de dar zebra. E o Ituano foi competente nos 2 jogos. Verdade. Os 2 jogos foi melhor que o Santos. Mas eu não estou discutindo competência, eu estou discutindo. É que eu já estou indo numa outra questão. Freelance, um time freelance vale a pena ser campeão do campeonato. Você vai entrar na pauta da discussão do bom senso, de você fazer um calendário que você tem jogos o ano inteiro, para que você mantenha o jogador empregado o ano inteiro. Essa é a questão. Bom senso briga por isso. E outra coisa, a fórmula do campeonato vai ser repetida. Uma fórmula que foi sucesso só para a Federação Paulista de Futebol. Só para ela. Só ela acha que realmente foi um sucesso. Lembrando só um detalhezinho. O Ituano não enfrentou o Corinthians. Então não pode ser tido campeão paulista. O time que não pegou, o maior time do mundo, como pode ser campeão paulista? Não pegou. O Corinthians foi desclassificado pelo regulamento, não pelo Ituano. Então, campeonatozinho sem vergonha. E olha, Chico, não é porque o título paulista não veio que não teve festa no Santos, não. Ontem o Peixe comemorou 102 anos de história do clube e contou com a presença de alguns convidados ilustres. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. Parabéns para você. Com direito a bolo e presença de grandes ídolos, o Santos fez festa para comemorar o aniversário do clube. Mas a alegria seria maior se o título de campeão paulista não tivesse escapado nos pênaltis para o Ituano. Foi um pesadelo quando nós perdemos aquele pênalti, né? Uma judiação. O futebol foi pouco em si que foi apresentado. Mas o Santos, na minha opinião, criou mais situações e poderia sair com o título paulista. Não jogou como está querendo ser campeão, entendeu? Porque quem quer ser campeão batalha mais e não perde tanto gol como foi perdido, né? Infelizmente, um título que estava nas nossas mãos como melhor equipe e que acabou indo para o espaço numa disputa de pênaltis. Pepe sabe do que está falando ao ver um time do interior campeão estadual. Ele foi o pioneiro, ao ganhar com a Inter de Limeira o título de 1986, derrotando o Palmeiras na final. Me parece que o time da Inter era mais forte, porque o time da Inter ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo, teve melhor ataque, melhor defesa, goleiro menos vazado e o artilheiro, que foi o Kita. Apesar do gosto amargo que ficou do Campeonato Paulista, há muito o que se comemorar.
E não só pelos 102 anos de história. É que a partir de agora, os integrantes do Ataque dos Sonhos do Peixe serão contratados pelo clube. Eles vão receber para participar de eventos e ajudar a divulgar a história e a marca do Santos. O departamento de marketing então idealizou esse projeto e a gente pretende usá-los com mais frequência agora em eventos, lançamento de produtos, festividades do clube. Esse ataque é considerado o maior ataque da história do futebol mundial, não só aqui no Brasil, em Portugal, na França, todos dizem a mesma coisa. Então, a nossa gratidão pelo reconhecimento dos dirigentes e a satisfação da gente estar aqui, os 5, graças a Deus, com saúde. Um justo reconhecimento a quem tanto fez pela história do Santos. Agora Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pepe se juntam a Pelé. O Pelé já é contratado do clube. A imagem do Pelé hoje, a gente tem contrato até o final do ano e a gente pretende conciliar com a agenda dele alguns eventos, inclusive o Ídolos Eternos. Então nada de ficar remoendo a derrota para o Ituano. Os troféus conquistados ao longo de 102 anos de história falam por si só. Não tem mais o que comemorar. Estar aqui ao lado desses grandes companheiros que cansaram de nos ajudar a ganhar títulos e ter o reconhecimento da diretoria e dos torcedores do Santos pelo que a gente fez de bom pelo nosso peixe é sempre muito importante. Bom, meus amigos, a festa, você viu que não foi lá uma festa, né? Foi uma festa. O Santos merece festa, lógico, mas não foi uma festa, porque se fosse, estava aí torcedor uniformizada, tinha alugado salão. Não foi, né? De arromba. Um bifezaço, né? Banquete e tal. Mas não foi nada disso, foi um bolo e tal. Mas o Santos merece 92 anos, né? 102 anos de idade, é verdade, aqui 92, 102 anos, né? E 102 anos de muito futebol. Você está querendo rejuvenescer o Santos, é isso? Não. Parceiro, amigo e tal, fazendo elogio? Eu acho que é legal. Mas depois de perder um campeonato, fazer festa é duro. Pensei que você fosse falar assim, 102 com cara de 92. 102 com cara de 12, pronto. Sei. Hora de falar do São Paulo, que apresentou oficialmente o volante Hudson para a sequência da temporada. Não é o cantor não, hein? Veja na reportagem de Felipe Sboril. O São Paulo apresentou o novo reforço para essa temporada, o volante Hudson. Chama a polícia, pega ladrão aqui no São Paulo, no bom sentido, é claro. Ninguém gosta de ser chamado de ladrão, mas no caso de Hudson até que pegou bem. Olha só, foram 63 desarmes em todo o Campeonato Paulista, o maior ladrão do campeonato, em apenas 14 jogos. Parece que ele gostou do apelido. Como um volante, né? A primeira característica marcante tem que ser roubada de bola para municiar os meios, os atacantes. E graças a Deus eu fui bastante feliz nesse campeonato. Tive um bom número de desarmes. Hudson chega ao São Paulo com personalidade. Fez bem porque contratou um homem com caráter, com responsabilidade. Além do rótulo de ladrão, o cara conseguiu ser o melhor volante do campeonato pelo Botafogo de Ribeirão Preto. A chance de ouro veio aqui no São Paulo. A principal oportunidade na carreira do jovem de 26 anos, que começou no Santos e agora quer brilhar no São Paulo. Trabalhei muito para que tivesse essa oportunidade e estou tendo agora e agarrar com as duas mãos mesmo, para que isso aqui seja só o começo de muitas coisas boas que ainda podem vir daqui para frente. Pode ficar tranquilo, Hudson. Enquanto você roubar bolas para o São Paulo, ninguém vai chamar a polícia. Ao contrário, todo mundo vai adorar. Recuperado de lesão, o atacante Diogo tem condições de jogo e deve reforçar o Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro. Ele que quer engrenar de vez aí com a camisa alviverde. E o Osmar Garrafa acompanhou à tarde na academia de futebol. Ninguém aqui no Palmeiras queria ter sido eliminado de forma precoce do Campeonato Paulista. Mas fora da decisão do título, o Verdão ganhou tempo para se preparar para a estreia do Brasileirão e também para recuperar jogadores que estavam no departamento médico. Diogo é um desses casos. Desde que chegou, disputou apenas 6 partidas, tendo ficado de fora da equipe, muitas vezes por motivo de contusão. Mas agora, o jogador se diz pronto para a batalha. Estou me sentindo bem, né? Já na sexta-feira já treinei com bola normalmente, hoje fiz um treino também pela manhã e hoje à tarde devo treinar normalmente também e me sentindo bem e confiante para o Campeonato Brasileiro.
Além de recuperado, Diogo espera o fim das indesejáveis lesões que estão atrapalhando seu desempenho. Recomeço, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito especial, difícil também. E espero dar uma sequência e ajudar o Palmeiras, né? Nesse campeonato, que é um campeonato longo e difícil também. Acreditando na chegada de uma nova fase, Diogo faz questão de afirmar que não é só ele que está pronto para o Campeonato Brasileiro. Para ele, o Verdão, mesmo sem ter contratado nenhum reforço, entra forte na competição. Apesar de a gente ter perdido para o jogo do Ituano, foi um acidente, né? Não tirando os méritos do Ituano também, mas talvez o Palmeiras tenha sido a equipe que mais consistente apresentou no campeonato, né? Então acredito que a equipe do Palmeiras está bastante preparada. Claro, se vier reforços também para nos ajudar, vão ser recebidos com braços abertos. Mas eu creio que o Palmeiras tem uma boa equipe. O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Criciúma em Santa Catarina. Com a volta de Diogo, que está recuperado de lesão, o técnico Gilson Kleina vai contar com todo o elenco para a estreia no Campeonato Nacional. Mas a definição da equipe vai acontecer somente na próxima sexta-feira. Agora à tarde, aqui na academia, aconteceu o primeiro jogo-treino da semana contra o Guarujá. Na próxima sexta, o Verdão enfrenta a Seleção Brasileira Sub-17 em Mogi das Cruzes. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Final da novela envolvendo a saída de Emerson Sheik do Timão. As diretorias do Corinthians e do Botafogo confirmaram nesta terça-feira a contratação do atacante que vai disputar o Campeonato Brasileiro pelo Clube do Rio de Janeiro. Do CT Joaquim Grava, Alexandre Silvestre tem outras informações da equipe que se prepara para a estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. A diretoria do Corinthians não está parada como parece. Ainda corre atrás de reforços. Jogadores do Ituano, campeão paulista, interessam, mas as sondagens acontecem nos bastidores, sem alarde. Os recém-contratados vão se ambientando com os novos companheiros. O Meia Petros, por exemplo, que veio do Penapolense, esse aí de cabelo moicano. O Ferrugem, ruivinho, é claro, que pode ser lateral direito ou volante, ex-Ponte Preta. E o mais badalado de todos, o Elias, que dispensa apresentações. Nessa tarde fria no CT do Parque Ecológico do Tietê, o técnico Mano Menezes realizou um treino de finalizações e terá toda a semana livre para preparar a equipe para o que realmente interessa. Bom, o Corinthians volta a campo para valer no próximo domingo contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, partida marcada para Uberlândia. Na segunda rodada tem confronto com o Flamengo aqui na cidade de São Paulo. Esse jogo deve ser confirmado para o estádio Paulo Machado de Carvalho ou Pacaembu. E finalmente na quinta rodada, dia 17 de maio, um sábado à noite, o Corinthians joga em sua nova casa, na Arena do Corinthians, em Itaquera, diante do Figueirense. Voltamos a falar da Arena do Corinthians. Adriano Dolfi fez um pequeno tour pelo estádio para conferir o que está pronto e o que ainda precisa ser feito antes da Arena receber o primeiro evento teste. Saudosa maloca, maloca querida, a obra foi iniciada em 2011 e está quase chegando ao fim. Muitos detalhes estão quase prontos. O gramado, por exemplo, é um tapete. Os jogadores terão esta visão das arquibancadas e com a simulação do grito da Fiel, chega a dar um frio na barriga. Ainda resta, porém, muito trabalho pela frente, a menos de 2 meses da abertura do Mundial. O grande esforço nas obras da Arena Corinthians é entregar os setores de arquibancadas móveis, uma exigência da FIFA para que possa sediar o jogo de abertura da Copa do Mundo. No setor onde caiu parte da cobertura, ficou nítido o atraso, assim como na parte de acabamento e mobília de muitos setores. Conhecemos os vestiários, o lounge que dá acesso às cadeiras numeradas com o piso de mármore e o estacionamento. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. O Carlão, de 52 anos, foi o eleito para representar os 6 mil funcionários que passaram pela obra. Ele participou da coletiva de imprensa, se emocionou, ganhou um abraço apertado de André Sanches e abriu o coração. A gente, quando vem do buraco, como eu vim do buraco, o pessoal da segurança veio, o pessoal da produção,
entendeu? O buraco era aqui, ó. Carregava a massa para levar lá para cima. Bom, o tempo foi passando, fui pegando minhas classificações, entendeu? Quando eu entrei aqui no Corinthians, eu era São Paulino, entendeu? Mas daí vai fazer uns 2 anos atrás, beleza? Se para alguns faz a diferença ou não, o importante é o que está aqui no coração, beleza? Agradeço aqui meu mestre Gavioli, Frederico, Ricardo Correge e a todos os companheiros daqui da Arena Corinthians, meus 3 irmãos que estão lá em cima, lá, rezando por nós também, beleza? Sou Corinthians e vai Corinthians! Vai Corinthians, vai, não para de lutar! Bom, tá aí o estádio do Corinthians, um tour rápido, você vê que está quase tudo pronto, né? Faltando só o acabamento. Isso, acabamento custa caro, mas é o mais fácil de fazer. Pois é. Bom, dá uma notícia rapidinho, a Michele tem outra. Isso. O Atlético Mineiro desistiu do Anelka. O Anelka, em vez de se apresentar, foi lá para o Kuwait. E aí o Calil ficou muito bravo e disse que vai acionar o jogador na FIFA. Só para constar. Michele. Última notícia, atenção, última notícia. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar ao Icasa do Ceará, dando à CBF 24 horas para incluir o clube na Série A sob pena de pagar uma multa diária de R$100 mil. Além disso, o advogado do clube disse que, em caso de descumprimento, até força policial poderá ser usada para paralisar as primeiras rodadas do Brasileirão. Vale dizer que o Icasa terminou a Série B na 5ª colocação, 1 ponto atrás do Figueirense. O clube catarinense, porém, escalou o jogador Luan de forma irregular. Ele ainda tinha contrato com outro clube e a Procuradoria do STJD constatou essa irregularidade, mas não agiu porque considerou o caso prescrito. Mas o advogado do Icasa diz que eles ficaram com o processo durante 50 dias e não deram andamento, resolveram arquivar. Caducou, teoricamente. E a Portuguesa que desistiu? Por que será? Mas caducou porque também ficaram segurando o processo. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. A Arena Corinthians atingirá o padrão FIFA até a Copa do Mundo? Não, 61% dos votos. A gente se encontra amanhã. Tchau. E nós nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Nenhum estádio do Brasil vai atingir o padrão FIFA. Tchau.